Virtuais, muito bom. Vamos hoje para o capítulo 19 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Espero que vocês tenham aproveitado o capítulo 17, dado pelo nosso irmão André Luiz Ramos na semana passada. Então vocês viram que nós juntamos o capítulo 16 com 18 sobre a missão, né, na psicografia, e depois o nosso irmão André Luiz deu sobre paz. Hoje nós vamos estudar então o capítulo 19, dominação telepática. Enquanto Aulos, André Luiz e Hilário estavam observando e estudando os casos no centro espírita, onde eles tinham a representação viva do que era a mediunidade dos encarnados, procurou Aulos uma senhora de nome Teonília, que o cumprimentou e disse que Anésia, uma conhecida de ambos, estava passando por um período muito difícil e que ela rogava a intercessão dele porque previa que ela poderia cair numa profunda depressão ou perda de energias vitais. Foi quando ficamos sabendo da história de Anésia. Ela tem 3 filhas, a mãe enferma e o marido Jovino, sobre o qual existe estranha fascinação de outra mulher. Jovino fora invigilante, esquecera-se das obrigações do santuário doméstico. Parecia desligado da companheira e das filhas, como se nunca houvesse abraçado a missão de pai. Que eu abro um parênteses para dizer que a atitude do Jovino não é algo assim raro de se ver. Muito pelo contrário. Nós que temos creche em Diadema, temos observado que a partir do momento em que o chefe do lar encaminha-se para um novo relacionamento, em geral acontece isso que está escrito aqui. Esquecem-se das obrigações do santuário doméstico. Parecia desligado da companheira e das filhas, como se nunca houvesse abraçado a missão de pai. Então, a situação não é tão incomum assim, e se repete quase sempre da mesma maneira. Dia e noite, Jovino deixava-se dominar pelos pensamentos da nova mulher. Em casa, nas atividades da profissão ou na via pública, era ela, sempre ela, a senhoreava a mente desprevenida. Este é um sintoma muito característico de quem está fascinado ou de alguém que está em sintonia com um espírito, com alguém encarnado ou desencarnado durante 24 horas. Quer dizer, quer esteja na rua, na sua residência ou no seu ambiente de trabalho, enfim, onde quer que esteja, recebe essa influência e se deixa dominar. Obsediado autêntico, afirmou Aulos, atuação que lhe anestesiava o senso da responsabilidade para consigo mesmo.
toda vez que nós nos deixamos influenciar por outra pessoa, e mesmo não tendo uma ideia precisa de quem se trata, mas sabendo que estamos envolvidos pelos pensamentos sempre iguais, sem modificação, recebendo sempre da mesma maneira essa influência, podemos ter certeza de que estamos obsidiados. Absoluta. Então, essa atuação, repetindo, anestesiava-lhe o senso de responsabilidade para consigo mesmo. Teonília, então, muito amiga de Anésia, e Anésia fazendo parte da equipe de Teonília, no sentido da assistência social, queixando-se ao instrutor Aulus, ela supõe, ou ela sugere, que eles deveriam ter uma atuação mais direta e mais intensa. Então ela diz: não seria justo afastar semelhante influência como se extirpa uma chaga utilizando a cirurgia? Aulus então respondeu sabiamente: vamos primeiro auscultar o caso em si. A obsessão é uma enfermidade mental, reclamando por vezes tratamento de longo alcance. Aqui, Aulus está imbricado totalmente na mesma concepção de Bezerra de Menezes, quando o patrono das AMES escreveu, né, A Loucura sob Novo Prisma. Considera, então, a obsessão como uma doença mental, que não é considerada pela imensa maioria dos psiquiatras, portanto, não é considerada como enfermidade pela medicina oficial. Mas aqui, claramente, Aulus nos diz que a obsessão é uma enfermidade mental. Então, e o que é necessário nessa enfermidade mental? Ela reclama muitas vezes tratamento de longo curso. Bem, estará Jovino na condição de pássaro hipnotizado? Esta é a pergunta que Aulus se faz, né, para encaminhar talvez a sua a atuação junto ao casal. Mas aqui certamente, quando ele fala em pássaro hipnotizado, lembra o quê? O que ele está lembrando? O que a cobra faz com o pássaro? Hipnotiza, ele fica paralisado e ela come, não é isso? Então, o nosso instrutor, o Aulus, diz: estará ele na condição de pássaro hipnotizado? Bem, Teonília diz para ele que é uma mulher perversa que se interpôs no meio do casal. E Aulus retifica dizendo: antes de dizer perversa, vamos considerá-la uma irmã infeliz. Primeiramente, eu acho que ele segue a orientação, né, do próprio Cristo, quando ele disse: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem, né? Então, para o médico ou para aquele que cuida da saúde humana, eu acho muito importante essa postura. Quer dizer, não vamos considerar perversidade
mas infelicidade da criatura. Depois, eles se perguntam se Jovino estaria descendo a impressões do passado. Essa é uma pergunta que Auro se faz, né? Provavelmente seria, então, uma provação escolhida com finalidade redentora, mas ele não está sabendo resistir. Eu gostaria de analisar com vocês esta questão. Ele está dizendo que provavelmente o Jovino pediu o encontro com esta senhora, né, com esta mulher, a fim de ultrapassar essa dificuldade que seria a atração mútua. Mas o benfeitor diz que ele não está conseguindo ultrapassar a prova. Bem, provação escolhida com finalidade redentora, mas não está sabendo resistir. Caso de influenciação a ser estudado. Então eu tive, nesse momento, a ideia, né, de que nós deveríamos estender para todos nós essa dificuldade. Quer dizer, nós escolhemos antes da reencarnação as provas pelas quais devemos passar. Se são provas, significa que nós podemos vencer, né? Se soubermos atuar de maneira correta, né? Então, nós estamos vendo assim, que ele pediu essa aprovação, mas com a finalidade de resistir. Agora eu pergunto a vocês, não ocorrerá o mesmo com todos nós que estamos aqui nessa sala? Sim, com absoluta certeza, porque a lei divina é igual para todos, né? Então, Teonília juntou-se a eles na porta da casa, e havia um roseiral muito bonito, né, nessa entrada, e André Luiz chama a atenção para as almas que vivem naquela casa, que recebem os visitantes com um roseiral, o que significa que são almas carinhosas, e é uma sutileza isso, que a gente às vezes deixa passar, mas que tem muito significado nas nossas vidas. O enfeite das casas pelas flores, né? A maneira como recebemos os visitantes, etc. Eles chegam no momento em que o pessoal da casa está jantando, né? As meninas, ela tem as 3 filhas, estão em doces apontamentos, e Jovino mostrava-se aborrecido, não fazia parte da conversação. Somente Anésia participava carinhosamente. Após o jantar, o marido devorava os jornais, preparava-se para sair. Nesse momento, Anésia pergunta: poderemos, acaso, esperar hoje por você? Hoje? Né? Espantado, Jovino, né, que não estava com nenhuma disposição de voltar para casa, né, está ali naquele momento perguntando: para quê? Né? Para que voltar? E aí Anésia diz: sim, um pouco mais tarde faremos nossas preces em conjunto. Preces? Para que isso? Anésia: creio no poder da oração e suponho nunca precisamos tanto como agora. Já se vê por esse diálogo, né, que a situação do casal não está harmônica, não está bem,
e que ele está totalmente apartado das ideias espiritualistas, evangélicas da mulher. Anésia então diz: Jovino, não disponho de tempo para lidar com os seus tabus. Tenho compromissos inadiáveis. Estudarei, junto de amigos, excelente negócio. Neste instante, surpreendente imagem de mulher surgiu-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitências. O que seria essa imagem que se projeta sobre a cabeça dele? Que imagem seria essa? A projeção mental de alguém que está à distância e que o tem prisioneiro, né, hipnotizado, né? Então, ele está, essa mulher aparece-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada sobre ele à distância. Anésia reclama com o marido a ausência, o fosso, né, que existe entre um e outro. E ele responde que precisa de dinheiro, por isso não posso perder tempo com beatices repetitórios. Há um Deus que deve estar muito satisfeito em morar no céu, sem lembrar-se desse mundo. O que acontece com essa resposta do marido? O que ele está utilizando? A ironia, o sarcasmo, né? E a impenetrabilidade da questão espiritual. Para que, né, esse Deus que você acredita, eu não acredito, esse Deus está lá no céu e os filhos que se virem aqui embaixo, né? É isso que ele está dizendo. Ele sai, arrumou bem a gravata, né? Estava um aprumo só, e saiu, e batendo a porta. E assim que ele bate a porta, Anésia começa a pensar sozinha na sala. Negócios, negócios. Quanta mentira sobre mentira. Uma nova mulher, isso sim. Quer dizer, ele estava acostumado, né? Uma nova mulher significa que já houve outros episódios, né? Mulher sem coração. Dívidas, trabalhos, canseiras, só o que temos, diz ela. Nossa casa está hipotecada, nossa velhinha, a mãe dela, está a morrer, nossas filhas cedo arremessadas à luta pela própria subsistência. E ela então está profundamente magoada, né? E ferida interiormente, ferida no seu amor próprio, né? E essas reflexões mentais dela são audíveis a quem? Ao Alves, ao André Luiz, ao Hilário e a Teonília, que podem acompanhar o que ela está pensando. Mas, evidentemente, ela não está emitindo vocábulos, né? São os reflexos mentais dela. Vimos a mesma figura de mulher aparecendo, reaparecendo ao redor da esposa triste. E esse estado de alma é perigoso. Por quê? Porque são invisíveis estiletes de angústia que a Anésia está emitindo, que entram dentro dela mesma, à medida que ela vai se queixando da situação. Não via
com os olhos a estranha e indesejável visita. Quem é que está no meio da sala acompanhando os pensamentos dela? Ninguém, nem menos nem mais do que a própria mulher, né, que está influenciando o marido, e é claro, ele deixando-se influenciar com muito prazer, infelizmente, né? Ela assinalava a presença dessa outra mulher pela tribulação mental em que se encontrava. E ela começou então a emitir frases mentais que eles passaram a recolher. Conheço-a. É uma boneca de perversidade, veículo de perturbação. Jovino abandona-nos pouco a pouco. É víbora traiçoeira. Se eu pudesse, haveria de esmagá-la com os meus pés. Mas guardo hoje a fé religiosa que não me permite violência. Realmente é uma briga entre duas mulheres. E o linguajar está perfeito, né? Quer dizer, as duas estão em franca briga pelo mesmo homem, né? E ela tem impulso, sim, de pisar nela, mas, como ela própria disse, ela não pode fazer isso, porque já tem um auxílio da religião que a impede de ser violenta. Mas os pensamentos estão na frente. Bem, em termos de revide, quando ela começou a revidar, a Nésia, revidar a presença daquela mulher, né, com maior intensidade, elas passaram a contenda mental. Eram francas inimigas, lembranças amargas, palavras duras, acusações recíprocas. Nesse momento, eles observaram que a Nésia estava muito mal. Quer dizer, o sangue vinha com mais abundância à cabeça e o desequilíbrio físico era notório. Então, à medida que a briga ia se dando no campo mental, o desequilíbrio físico acentuava-se. Aí, a Teonília disse para o Alves: há muitas semanas, diariamente, esse conflito se repete. Aulos deu-se pressa em dar passes em Anésia, fazendo com que diminuísse aquele estado de amargura e de desequilíbrio, até que esse estado cessou. A conclusão de Aulos é que Jovino está sob a imperiosa dominação telepática. Então, esta senhora exerce mesmo um poder telepático sobre ele, onde quer que ele vá. Devido ao regime de influência mútua que ela tem sobre o Jovino, a mesma atuação envolve a Nésia, reciprocamente. Aprendemos neste livro que na convivência o casal tem, assim, são vasos comunicantes. Quando um recebe uma influência, o outro também recebe na mesma latitude, no mesmo poder de emissão. Então, o que acontece é que
Jovino está influenciado, está sob regime de dominação telepática e, por sua ligação de muitos anos com Anésia, automaticamente a mulher recebe a mesma influenciação. Ela precisaria ter o perdão incondicional, disse Aulus. Vejam vocês, se falarmos isso para as mulheres, no estado dele, jamais em tempo algum, né, ela vai se conscientizar de que precisa perdoar. Vejam como é difícil, né? E o problema vai continuar, né? E quem sai perdendo, principalmente, é a Nésia, porque ela está se desequilibrando e perdendo forças físicas. Vejam a situação, né? Aí André Luiz ou Hilário, não sei, eles perguntam se esse fenômeno é comum. E aí o Aulus responde: é comum e generalizado. Comum e generalizado. Agora sim, este é o âmago do capítulo que nós estamos estudando. É a influência de almas encarnadas entre si, que, às vezes, alcança o clima de perigosa obsessão. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Poderia esse fenômeno ser encaixado nos domínios da mediunidade? Perfeitamente, responde Aulus. Então vamos nos deter aqui. Ele disse que nos lares é comum esse tipo de fenômeno. E nós vamos ver mais a explicação dele, no que ele nos diz, sobre essa influenciação. O fenômeno pertence à sintonia. Com essa resposta, qual o tipo de mediunidade que ele está dizendo que impera nesse caso? Sintonia é mediunidade por ondas. Não é mediunidade por partículas. E a sintonia se dá por encontro de ondas iguais. Quer dizer, nós assimilamos as ondas iguais, idênticas. Mas é um fenômeno de sintonia e é mediunidade por sintonia. É mediunidade por ondas. Certo? Então, este é o início de muitos processos de alienação mental. Muitas vezes dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram. Chamados pela esfera superior ao reajuste, raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos. E alimentam com paixão essa animosidade. Os raios tóxicos da antipatia, que concentrados se transformam em venenos magnéticos, suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte.
Vamos nos deter um pouco aqui. Primeiramente, ele diz que esse fenômeno é comum, generalizado. Depois, ele disse que nós renascemos nos lares com inimigos, muitas vezes, de grande intensidade no não aceitar um ao outro, né? Da aversão um ao outro. E que isso é muito comum nos lares. Por acaso vocês conhecem exemplos? Nem preciso perguntar, né? Filhos, pais, né? Mães, pai, significando pai e mãe. Às vezes um parente que vem parar na nossa casa, não mais que de repente, né? E instituição espírita, vocês conhecem esse fenômeno? Só dá isso. Então, nós vemos que tudo corre bem de um momento para outro, uma verdadeira cisânia, tempestade, lutas intestinas, panelinhas e panelona, criaturas que se desentendem completamente. E já sabemos por quê. Porque o pai é tão inteligente, ele supera qualquer inteligência humana, que ele não colocaria os adversários em campos opostos, sem nunca se encontrarem. Um não nasce na China e outro no Brasil. Em absoluto, vai nascer dentro da casa, não é? Dentro de uma instituição, seja ela qual for, religiosa ou não, surgem os inimigos de outras vidas e às vezes, né, uma inimizade profunda, muito grande. E o que o Aulo está dizendo aqui? Na maioria das vezes nós não vencemos. Observem bem, né? Adversários ferrenhos do passado se reencontram, chamados pela esfera superior ao reajuste, raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos e alimentam com paixão esse sentimento negativo um pelo outro. Os raios tóxicos da antipatia que, concentrados, se transformam em venenos magnéticos suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. Então nós não devemos ter ilusão quanto a algo assim. Se nós não aproveitarmos para mudar o sentimento, aquilo vai contribuir para a enfermidade e a morte. Porque fomos nós que pedimos. O que é prova? Provação. É você quer passar por uma prova, quer passar por uma provação. Você vai se submeter a determinada provação para ver se você consegue uma boa nota. É ou não é verdade? Isso é prova. Então, muitos perguntam por que o Evangelho diz provas e expiações. As provas podem ser consideradas aqui. Antes de reencarnar, não, pode matar. Pode trazê-lo ou trazê-la. Eu tiro de letra. Não é isso? As promessas são muitas. Reencarnam, estão quase se matando no primeiro ano. Não é? Então, o problema
é grave, é gravíssimo, porque as provas para serem vencidas precisam de humildade e amor, senão não vence. Nem adianta prometer, né? Mas o pai, que é maravilhoso, sempre coloca no caminho do filho a possibilidade de sair, de ir em frente. Então, para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis. Bastam as vibrações silenciosas de crueldade e despeito, ódio, ciúme, violência e desespero. Isso quer dizer o seguinte: às vezes você chega numa casa, está tudo em ordem, tudo maravilhoso, tudo nos seus lugares, mas você sente que um mal-estar, não sabe de onde vem, exatamente porque as brigas não são visíveis. Muitas vezes essas brigas estão encapsuladas, elas estão invisíveis, porque os nossos pensamentos estão sendo emitidos, mas eles não são vistos, apenas os seus efeitos. E os seus efeitos são de mal-estar para aquele que chega, por exemplo, em uma casa pensando que está tudo bem. Mas são trincheiras de morte, como diz Aldo. Trincheiras. São corrosivos e destruidores esses pensamentos. Como é que se dá? Pensamento exterioriza-se e projeta-se. Imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe a atingir. Benigno e edificante, cria harmonia e felicidade. Desequilibrado e deprimente, cria aflição e ruína. Não é absolutamente raro nós observarmos no atendimento fraterno. As pessoas vêm com uma frase assim: o ambiente no lar está pavoroso, horrível, né? Estou sofrendo muito porque não consigo viver dentro desse ambiente. E a resposta dos espíritos, na sua maioria, compete a você formar o ambiente que você quer viver. Se não está bom, você tem que criar. E aí está o problema. A pessoa deseja que o centro espírita retire o elemento que a está fazendo infeliz. E não é assim. Por isso que o espiritismo é difícil, né? É duro. Então, a química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados e desencarnados que se afinam conosco. Quando existe malquerença, quando os espíritos não se entendem, que se odeiam, isso também é motivo de atração. Os pensamentos se atraem e eles vão viver na mesma faixa vibratória. Então, levemos em consideração isso que Aulo está dizendo aqui, né? Realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com aqueles que estão à nossa volta. E ninguém duvide disso. Agora, o conselho do instrutor. Como é que devemos agir? A melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe combustível. A fraternidade operante será sempre o remédio eficaz,
ante as perturbações dessa natureza. Por isso mesmo, o Cristo aconselhou o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração para os que nos caluniam, para obtermos paz e vitória na nossa encarnação. Em seguida, Anésia foi fazer o Evangelho no lar, junto da mãezinha doente, que está nos últimos momentos da vida terrena. Então, meus amigos, aproveitemos a inspiração de Aulos. Seja qual for o ambiente que tenhamos no lar, podemos ter certeza de que fomos nós que pedimos. Primeiro ponto. Esta é uma aprovação pela qual temos que passar. E para suplantarmos com boas notas e conseguirmos um ambiente de paz e de vitória espiritual, sem dúvida nenhuma, nós temos que promover o entendimento entre todos os membros da família. E esse entendimento, ele somente se dará se nós agirmos dentro da paz, do equilíbrio. Vocês viram que ele aconselhou, né, para Teonília, né, que deveriam inspirar a Anésia a perdoar. Mas nós sabemos que a situação vai se agravar, deve ter se agravado ao longo do tempo, porque ela não tinha essa intenção. Aqui no atendimento fraterno, nós já pegamos 2 casos de dominação telepática. E a reação das mulheres é sempre a mesma. É sempre do mesmo jeito. E quando você ou os espíritos aconselham ao perdão, então saem correndo para procurar outra casa espírita, porque essa não é suficientemente forte. Né? E os conselhos não são bons. É difícil mesmo. Você passar pela aprovação, realmente exige de você testemunho, renúncia, abnegação. E esse exercício que devemos fazer todos os dias. Quando passarmos por uma prova imediata, por algo que nos acontece de repente, não responda imediatamente. Você vai errar. Pare, pense, procure seu mentor, procure o Evangelho, e aos poucos você vai reagindo de conformidade com a espiritualidade superior. Isso é conquista. Não é algo que nós já tenhamos assim de pronto no nosso coração. É preciso conquistar. E a conquista demora, porque nós estamos habituados a reagir de forma errada há milênios. Como é que de uma hora para outra vamos ser seres, né, angelicais? Nós temos que reagir de conformidade com os ensinamentos que recebemos. Mas muitas vezes o nosso espírito não está preparado para reagir imediatamente. É preciso parar, pensar e lembrar que muitas vezes temos diante de nós doentes, pessoas enfermas, espiritualmente falando, e que, no entanto, se apresentam como figuras de grande capacidade, de grande sanidade mental, mas não estão. Então, nós mesmos temos de passar por testes, e esses testes vêm todos os dias, e nós temos que ter paciência, nós temos que ter renúncia, nós temos que ter sacrifício. Então, a obsessão é uma enfermidade mental. Para não entrarmos na enfermidade, nós temos que nos precaver, temos que vigiar. E temos que nos precaver e vigiar, né, com
as atitudes que Jesus nos ensinou, que é a da paciência, do perdão, do entendimento, do que a respeito dos nossos irmãos em humanidade, que nós estamos sujeitos ao erro também, e que erramos sempre e devemos pedir perdão. Por quê? São exercícios que nós estamos fazendo para mudar de conduta e sermos aprovados quando deixarmos esse mundo, porque conseguimos ultrapassar a prova pior ou as provas piores. Isso é o que eu tinha que dizer sobre dominação telepática. Alguma pergunta a respeito? Doutora, do contrário, a gente voltaria em novas reencarnações para reajustar, né, no caso. Volta sempre, Sebastião. A vida é um eterno regresso. Por quê? Porque a dificuldade é grande. O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa presunção é muito grande. Nós nem avaliamos quanto, porque nós achamos que estamos sempre certos, mas não estamos certos. Eu tenho mais uma pergunta para a senhora fazer. É sobre a mediunidade de transporte. Como que o espírito, que quando dorme, ele viaja para o plano superior, e depois, como que ele faz para trazer tudo que ele presenciou para passar em livro? É o que está acontecendo com o médium lá da Bahia, que se chama Luiz Carlos Carneiro. Tem várias obras dele, mas a mediunidade dele é de transporte. Ele deita, aí desaparece, só volta lá na madrugada. Como que eles fazem para poder captar tudo o que ele presenciou? Olha, a questão da memória, na experiência na experiência fora do corpo, ou desdobramento, que você quer dizer como transporte, é o desdobramento. Então, ele vai se recordar daquilo que os espíritos julgarem que é importante ele se recordar, né? Isso vai ficar vívido na memória presente dele, consciente. Mas há outras coisas que ele não vai recordar. Por quê? Porque não é bom para ele. Então, nem sempre o médium de desdobramento, como foi o Antônio de Castro, nem sempre eles voltam com toda a consciência do que ouviram. Nem sempre, porque não convém. E muitas vezes a pessoa se desdobra, vai realmente em outros lugares, mas não tem consciência. Está no plano da inconsciência, porque não convém. Certo. Alguém quer colocar alguma coisa? Quer perguntar? Vou fazer uma pergunta para a senhora. Como é que nós devemos nos comportar quando nós nos vemos envolvidos nessas batalhas? E eu dou um exemplo prático. Eu sou síndico de um grande condomínio aqui de São Paulo, com um batalhão de funcionários, 1.500 moradores, e às vezes eu me vejo como mediador desses conflitos, onde o ódio... A senhora tem uma ideia, hoje tem 17 moradores processando moradores, mais diversos motivos. E como é que a gente deve se portar? Porque a gente sente essas flechas de ódio quando a gente está... Às vezes eu chamo numa reunião de conselho, que eu faço todas as segundas-feiras à noite, e é uma verdadeira batalha, né? A gente que tem mediunidade, a gente sente isso, né? Esse envolvimento. Como é que a gente pode se proteger? Eu creio que não estou de graça nisso, né? Alguma coisa a gente deve ter, mas que realmente é uma batalha, é uma guerra, e às vezes exaure, né? As pessoas, alguns médios lá do condomínio ficam exauridos quando estão nessas reuniões. Todos ouviram? Então, realmente você não está de síndico por acaso, né? Primeira coisa que a gente observa. O Aulus deixou aqui, nesse capítulo, algo importante. Se você não quiser aumentar o fogo, não lhe dê combustível.
o seu principal papel é não dar combustível. Então, se os seus pensamentos forem para A, B ou C, né, não convém colocá-los. Por quê? Você não está no âmago do problema, o problema não é seu. Você tem que ficar como intermediário. E a intermediação não pode ter nenhuma laiva de combustível, né? Não pode ter querosene, gasolina, não pode ter nada. Exato. Não pode ter nada. E sempre conduzir assim, com o máximo de isenção, e deixar que a justiça humana, né, siga o seu caminho e dê a solução para o caso. E toda vez que você for para uma reunião dessas, você se prepara. Faça a sua leitura, peça inspiração ao seu mentor e aos mentores, e tenho certeza de que você vai conseguir a isenção. Precisa ficar isento, né? Já imaginou um juiz que se deixasse levar pelas partes de forma injusta? A gente não conhece tudo, né? E sempre que for chamado a dizer qualquer coisa, que a sua interferência seja de paz, de entendimento, para que eles sintam que o melhor caminho é esse. Embora a gente saiba que a deseducação espiritual é muito forte, é muito grande, e que dificilmente eles vão aceitar. Mas a gente deve tentar, sempre que possível, semear ideias de paz, né? De entendimento, de concórdia. Assim como, acredito eu, que nas pequenas causas o juiz faça a mesma coisa, tentando uma cooperação deles, tentando uma união em algum ponto que eles possam se entender. Eu acho que a sua atitude é a mesma. Fala. Quando a gente sabe que de vez em quando na vida da gente acontecem problemas, e quando eles têm que acontecer, todos juntos, né? Tudo desmorona. Então, mesmo, eu acho que principalmente o espírita, encontrar o equilíbrio, principalmente da mente, é muito difícil quando você está passando por uma provação. E eu queria perguntar, como é que a gente controla os pensamentos e muda a vibração, que não basta só querer, tem o sentir, que é difícil, para poder vencer essa... não ter mais a troca de energia com o que você não quer, não pode, né? Eu acho que primeiramente nós temos que pôr uma barreira nossa para receber pensamentos maus, ruins e emiti-los. Nós devemos nos policiar. Por quê? Porque se estamos diante de uma prova, essa prova é difícil, por que eu vou complicar? Outra coisa que precisamos fazer é entender que o nosso anjo da guarda, ele está sempre junto de nós, mas nem sempre nós estamos junto deles. Eles estão prontos a nos ajudar com ideias, mas para isso precisa a oração, a leitura de um texto sadio, né? E falar pouco, né? E adotar a água da paz. Botar a água dentro da boca, você não engole e nem joga fora. E toda vez que vier vontade de falar, você não pode, porque você não pode se livrar da água. Foi a água da paz que Dona Maria João de Deus ensinou para o Chico. E é isso mesmo, porque o combustível vem da língua. É esse combustível que se refere ao alto. Pititi, 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 e acabou.
acabou. Não tem nenhum momento em que ambos refletem para o melhor resultado. Não tem. Em geral, a gente se deixa envolver. Então, o que eu posso dizer é isso. Cuidado com as palavras. Né? Coloque uma barreira e só entre quando você tiver a possibilidade de pacificar. Se não tiver, não entre. Quem sai chamuscado é você. Você? 1 minuto. O exemplo que ele deu, eu passei pela mesma experiência, e eu li uma matéria que me ajudou muito, que foi o desenvolvimento do quociente emocional, que é uma capacidade que nós temos muito adormecida nas nossas sensibilidades. E que se você lidar com o quociente emocional, desenvolvendo, por exemplo, técnicas de tentar identificar dos teus oponentes quais são dos 10 papéis, né, que eles citam, qual é o seu favorável a você, qual é o crítico, qual é o papa na língua, são 10 papéis, qual é o facilitador, o catalisador. E se você desenvolver essas técnicas, você consegue criar um convívio entre essas pessoas da harmonia. Mas isso é uma capacidade que você também está tendo um desafio de você se desenvolver com isso para essa evolução em provas e expiações. Esse é um comentário rápido. Então vamos trabalhar. Um abraço.